Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente sobre a parte geral do direito civil. Lembrando que nesse bloco, bem como nos anteriores, estamos falando sobre a personalidade, onde já ventilamos acerca das pessoas físicas, o surgimento da personalidade, teorias explicativas do nascituro, falamos de igual maneira sobre a capacidade, a antecipação da capacidade civil plena por intermédio da emancipação, lembrando que a emancipação pode ser voluntária, judicial e legal, e falamos por demais momentos que termina a personalidade, que é ou com a morte real, morte encefálica, ou as duas formas de morte presumida, Lembrando-se sempre que pode ser aí por ausência ou procedimento de justificação, artigo 6º, artigo 7º do Código Civil. No bloco passado entramos nos direitos da personalidade, onde trouxemos aí um primeiro subitem, que foi algumas lições comezinhas. Dentro dessas lições comezinhas, falamos que esses direitos da personalidade trazem uma proteção diferenciada, são direitos subjetivos que podem ser lesados e são por demais direitos existenciais, uma vez que relacionados, uma vez que correspondentes à dignidade da pessoa humana. De qualquer maneira, a partir desse bloco, quero trazer aí um segundo subitem. E qual que é esse segundo subitem? Características dos direitos da personalidade. Então falaremos das características dos direitos da personalidade, mais uma vez para ficar mágico, para ficar holístico, 3 Pai, Filho e Espírito Santo, Isosílios, Eusados, Poseidon, terceira hipótese, terceira situação, terceira repetição, mais uma vez, característica aqui, dos direitos da personalidade. Gente, o que é importante dizer? Primeiro detalhe, os direitos da personalidade, eles estão relacionados à dignidade humana. Por estarem relacionados à dignidade humana, é possível vislumbrá-los tanto no aspecto internacional quanto no aspecto interno. Sério, prof? Sério. Esses direitos da personalidade, se vislumbrados na acepção internacional, eles serão entendidos até mesmo como direitos humanos. Direitos humanos, exato. Então, direitos humanos são direitos mínimos a uma vida digna, que se encontram aí tutelados em tratados internacionais, em convenções internacionais. Ou seja, toda vez que nós falarmos dos direitos da personalidade, dentro de uma órbita internacional, do direito da gente, direito internacional público, do Law of the Gens, ou seja, Law of Nations, estaremos falando de direitos humanos. E se nós falarmos dentro da acepção interna, ou seja, previstos aí na nossa Constituição ou, obviamente, no Código Civil, ventilaremos esses direitos da personalidade como direitos fundamentais. Prof, ou seja, por que você está falando disso? Por que você está trazendo essa viagem, direitos fundamentais e direitos humanos? Pelo seguinte, justamente por eles serem direitos fundamentais e direitos humanos, eles possuem algumas características comuns. E quais são essas características? Primeira delas, são direitos inatos, Direitos inatos porque surgem da vida, ou seja, do nascimento com vida. A pessoa nasce com esses direitos. Interessante, Então, os direitos da personalidade surgem com a vida. E quando que eles terminam? Eles terminam com a morte. Justamente por isso, a nossa segunda característica que a gente pode trazer para vocês, eles são direitos aí vitalícios. Vitalícios porque eles perduram enquanto houver a vida. A partir do momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo e veste o paletó de madeira, esses direitos terminam. Obviamente, então, essas duas primeiras características nós já poderíamos ter extraído de algumas informações das aulas passadas. Quais são as primeiras características? Inatos, e vitalícios. Inatos, mais uma vez, e vitalícios. Só um adendo, uma observação importante. Qual observação importante? Vitalício não se confunde com direitos permanentes, porque direitos permanentes daria aquela ideia, obviamente, que os seus herdeiros receberiam determinados direitos, o que não acontece, tudo bem? Então, obviamente, os direitos da personalidade não passam por herdeiros, através do direito sucessório, isso não acontece. Não existe aí o droit de scisine, ou seja, previsto no artigo 1784, salvo engano, do Código Civil, tudo bem? Então, essa é a ideação, são direitos inatos e absolutos, Desculpa, e vitalícios. Terceira característica, são direitos absolutos. Por que absolutos? Porque eles são oponíveis erga omnes. Eles são oponíveis contra todo mundo, Contra everybody, Ou seja, absoluto. E notem, todos os indivíduos têm quando a gente fala, ou seja, estrangeiro que esteja no Brasil tem direito da personalidade? É claro que tem, Então, everybody tem, todo mundo tem. E pode ser oponível contra todo mundo também. São direitos absolutos. Então, essas 3 primeiras características, super sossegadas, Inato, vitalício e absoluto. São direitos, de igual maneira, extrapatrimoniais, porque eles não trazem um valor consigo, eles não trazem, obviamente,
uma certa quantia de dinheiro, um montante de dinheiro. Então são extrapatrimoniais. E isso é até mesmo bastante discutido quando a gente fala dos direitos do nascituro, né? De qualquer maneira, o que é importante dizer? Né? Dessa extrapatrimonialidade, retiramos aí duas outras características. Quais são essas outras duas características que a gente pode extrair, né, da extrapatrimonialidade? A impenhorabilidade, né? Ou seja, eles não servem como garantia, e por demais, né, podemos extrair, né, aqui por demais, a imprescritibilidade, ou seja, nós não perdemos esses direitos da personalidade pelo seu não exercício. Você tem um exemplo para trazer sobre isso? Claro que eu tenho, né? Eu gosto muito desse exemplo. Qual? Liberdade de pensamento. O que é isso? Eu deixei de pensar. Se eu deixei de pensar, eu vou perder esse meu direito? Claro que não. Os direitos da personalidade, eles não se perdem pelo seu não exercício. É óbvio, contudo, entretanto e todavia, que uma vez lesados, né, você tem um prazo para provocar. Ou seja, uma vez lesados esses direitos, por eles serem direitos subjetivos, você vai ter um prazo para provocar o judiciário para pleitear uma eventual indenização, uma eventual responsabilidade civil. Esse prazo, né, uma vez lesados, ele surge e está no artigo 206. É o prazo aí, salvo engano, de 3 anos, tudo bem? Então, o artigo 206, ele traz um prazo de 3 anos. Então, se lesados, tem prescrição. Enquanto não lesados, eu não perco esse direito pelo seu não exercício. Então, são extrapatrimoniais e dentro da extrapatrimonialidade, retiramos aí outras duas características. Quais outras duas características, né? A imprescritibilidade e a impenhorabilidade. De qualquer maneira, além dessas 4 características que eu já trouxe para vocês, inato, vitalício, absoluto, né? E ainda, agora por cima, a última, extrapatrimonialidade, que daí pode ser subdividida em 2, o artigo 11 do Código Civil também traz outras duas características. O artigo 11 do Código Civil vai dizer que esses direitos eles são intransmissíveis, né? E toda vez que eu lembro da intransmissibilidade, eu lembro daquele filme, né? Salvo engano, que é O Preço do Amanhã, onde determinado sujeito ele coloca aqui o tempo da sua vida e passa para o outro. Ou seja, não tem como você transmitir, por exemplo, o meu direito à imagem, aqui nesse presente momento, para outra pessoa, porque ela tem outra imagem, tudo bem? Ou seja, são direitos intransmissíveis. E vou além. Além da intransmissibilidade, são direitos irrenunciáveis. Eu não posso abrir mão desses direitos. Só que nós temos algumas observações, algumas ponderações aqui a serem trazidas, né? Algumas observações a serem ventiladas. Quais observações? Alguns temperos. É possível você dispor? É possível dispor, né? Irrenunciável significa algo de maneira absoluta, né? Não tem como você abrir mão totalmente. Mas é possível você dispor desses direitos? Sim. A indisponibilidade, ela é temperada. A indisponibilidade, né, ela vai ser aqui, em verdade, se vocês preferirem, ponderada. Por quê? Ela vai ser flexibilizada, plasticizada, porque nós temos 3 elementos quando a gente fala dentro da disponibilidade dos direitos da personalidade. E eu gosto muito desse tópico, né? Você tem como dispor dos seus direitos? Tem. Grande exemplo são os reality shows, né? Mas para você dispor desses direitos, e essa é a ponderação, nós temos alguns requisitos. Quais requisitos? Primeiro, né, a disposição ela tem que se perfazer, primeiro detalhe, né, por um período de tempo. Um período de tempo, né, pré-determinado, ou seja, um prazo pré-determinado. E essa disposição tem que se dar para um fim específico, né? Então, enquanto eu estiver aí participando, né, enfim, da Fazenda, do Big Brother, né? Ou seja, eu estou cedendo ao meu direito à imagem? Estou, né? Ou seja, durante o perfazer do programa, ou seja, temos aí a especificidade durante o período que perdurar aquele programa, né? Então, temos um prazo predeterminado. É possível dispor? É possível dispor. Por isso que a gente fala que a indisponibilidade ela é temperada. Por isso que a gente fala que a indisponibilidade ela vai ser flexibilizada, né? Um exemplo que também a gente pode trazer é justamente o direito da imagem daquele palito, né, da Gina, né? Ou seja, que tem inclusive um Instagram Gina Indelicada, né? Enfim, qual que é a ideia? Aquela imagem está lá há 300.000 anos. É vitalício? Não, não é vitalício, né? Ou seja, aquele direito ao uso da imagem acaba sendo renovado pelo prazo de 5 anos. Só que temos uma observação aqui, né? Qual a observação?
toda vez que eu disponho dos meus direitos, eu não posso lesar, né? Não posso violar aí direitos de outras pessoas. E isso acaba sendo bastante interessante trazer um episódio que aconteceu há algum tempo, né? Inclusive foi retratado naquele filme, salvo engano, Lobo de Wall Street, né? Com Leonardo DiCaprio, conhecido como o Arremesso do Anão. Arremesso do Anão? Exatamente, né? Agora não lembro se foi na França ou se foi na Inglaterra, mas durante um determinado período histórico, dos anos 80, né? Dentro aí dos bares, dos pubs, havia um esporte, né? Um esporte que foi criado, onde eles pegavam os anões e arremessavam os anões, né? Ou seja, pegava o anão e arremessava o anão. E a pessoa que jogasse o anão para o mais longe, né? Ou seja, a distância maior, recebia determinados prêmios. Que loucura, prof. O que acontece? Várias pessoas incomodadas, né, foram lá e ajuizaram uma ação na Suprema Corte, né? Que loucura! E os anões? Os anões que participavam daquele projeto, né, ficaram revoltados, porque eles falaram assim, não, mas isso é um absurdo. Quem está dispondo desses direitos, né, somos nós, ou seja, somos nós. Ou seja, nós estamos empregados. E outra, quando eu saio na rua, as pessoas vão lá e dão um high five, falam assim, aí não, ele ia lá e batia, né? E aí, né, pá. Ou seja, super na broderagem. Então eles falaram assim, não, né, a gente não tem interesse nessa ação que está sendo proposta por outras pessoas. Só que o que foi observado, né? E de certa forma, a gente pode até valorar no caso do Brasil na época do Pânico na TV. Na época do Pânico na TV, no final, né, dos anos 2000, nós tínhamos aí aquele programa que falava assim, samba Teves, pedala Robinho, e eram dois anões, né? Ia lá e dava um cascudo na cabeça do anão. Aqueles dois anões, eles estavam empregados, aqueles dois anões, eles eram reconhecidos, mas a gente não pode tirar, obviamente, né, a possibilidade de que outros anões também estivessem sofrendo isso nas ruas, ou seja, alguém via um anão na rua, via lá, pá, samba Teves, né? Viu um anão na rua e pá, pedala Robinho. Pessoas que não estavam recebendo e pessoas aí que sofriam com a disposição, né? Ou seja, com a disponibilidade desses direitos da personalidade de outros. Então, o que é importante dizer, né? Hoje, esses direitos, eles podem ser disponíveis? Podem ser disponíveis. Por prazo determinado, contrato específico, mas desde que não violem, né? Então, surgiu essa máxima, desde que não violem direitos de outros e até mesmo do seu próprio titular. Dito isso, né? Então, esgotamos as características e deixo desde já para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.